Oi, tudo bom? O Sobre Política te convida a conhecer de perto a estrutura da Câmara e o apoio dos departamentos que permite o funcionamento eficiente do Poder Legislativo. O futuro da cidade começa a ser debatido aqui. Vamos mostrar as etapas pelas quais um projeto de lei passa antes de chegar ao plenário. E quais as atribuições dos vereadores? No estúdio, nossa entrevista traz a visão jurídica do papel dos parlamentares e a importância deles para a construção de políticas públicas. E ainda a participação da comunidade nesse trabalho. Entenda como a representatividade é fundamental para a democracia. Fique com a gente, o Sobre Política está começando. Você já parou para pensar em como funciona o trabalho aqui, dentro da Câmara? Existe uma estrutura que dá suporte para que tudo aconteça, inclusive a elaboração de leis e projetos que impactam a cidade, né, Dani? É isso, Marvin. São departamentos que dão apoio técnico, jurídico e administrativo para todo o poder legislativo. Além da atuação dos vereadores, há outras frentes que garantem organização e transparência na hora de promover mudanças e fazer a diferença na vida da população. É isso. Agora você vai conhecer mais do funcionamento desse trabalho. Projetos que podem mudar a cidade passam pelo plenário da Câmara de São José dos Campos todas as semanas. Mas antes disso, existe um trabalho técnico e silencioso que garante que cada proposta esteja bem formulada, correta e dentro da lei. O parlamentar, muito embora eleito, muitas das vezes não tem o conhecimento técnico para propor uma lei, conhecimento técnico sobre processo legislativo, sobre compatibilidade de determinada lei municipal com a Constituição Federal ou a Constituição Estadual. Então, esse setor técnico legislativo, esse setor jurídico, vem dar o subsídio necessário para uma boa lei, para que ela posteriormente possa surtir todos os seus efeitos de forma válida. O primeiro filtro é a Divisão Técnico-Legislativa, a DTL. Ele acompanha todo o caminho do projeto, da redação inicial, passando pela análise nas comissões até a preparação para a votação final. O objetivo é garantir que a forma e a técnica da lei sigam todas as regras. Todo esse trâmite acontece na DTL, né? A propositura, aí nós acompanhamos depois a leitura em sessão, né? Depois ele tem o prazo de emendas, então nós movimentamos lá para o prazo de emendas. Depois acompanhamos as manifestações das comissões permanentes que vão examinar o projeto, né, a propositura, e participamos também da sessão quando eventualmente há a votação da propositura. Então todo esse trâmite acontece lá com a gente. A DTL organiza as reuniões e ajuda a elaborar os pareceres. Um trabalho de bastidor que qualifica a discussão e fortalece a decisão dos vereadores. Os processos são encaminhados às comissões, no máximo 3, sendo que a Comissão de Justiça é uma obrigatoriedade, então a propositura passa pela Comissão de Justiça e, no máximo, outras 2 comissões que vão ter alguma pertinência temática ali com o assunto. Saúde, promoção social, cultura, educação, economia, enfim. Algum aspecto que vai se relacionar com essa propositura. Então, nós acompanhamos os pareceres, nós monitoramos os prazos, né, dos relatores e dos demais membros, né, e acompanhamos se o parecer é favorável, se o parecer é contrário, se o parecer foi elaborado corretamente, se ele não diz respeito a um outro processo que foi juntado ali por equívoco. E aí, feito esse trâmite da comissão, né, das comissões, é que o projeto, então, a propositura está apta a ser levada em sessão para que ela tenha sua discussão e votação. A atuação do jurídico vai além dos projetos. O departamento orienta a presidência, analisa contratos e licitações. Os servidores são concursados e têm estabilidade, o que reforça a autonomia e a imparcialidade do setor na análise das propostas.
As pessoas que ingressam nesta carreira são pessoas com muito conhecimento técnico e jurídico, pessoas muito bem preparadas, e estar organizado em carreira, servidores com estabilidade, é muito bom para a estrutura, porque isso garante a autonomia e a independência do servidor. Então, por exemplo, um servidor de carreira, ele tem mais autonomia para dar um parecer, por exemplo, contrário a determinado projeto de lei de determinado vereador, seja porque esse projeto de lei é inconstitucional ou não está de acordo com os ditames da lei orgânica do município, a Constituição Estadual ou a Constituição Federal, seja porque ele também não está sujeito a tantas pressões políticas como um servidor comissionado, por exemplo. Então, estar integrado em um órgão de carreira é essencial para o bom processo legislativo. O trabalho conjunto da DTL e do jurídico forma uma engrenagem essencial para a transparência e eficiência da Câmara. Um suporte técnico, mas com impacto direto na qualidade das leis e no exercício da cidadania. De modo que nós possamos contribuir também para o bom funcionamento do Poder Legislativo, para o bom funcionamento dos poderes do município, né? Esse é o nosso foco lá, é basicamente esse, trabalhar para que o Poder Legislativo, então, possa fazer da melhor forma possível o seu trabalho. Dani, é interessante a gente perceber como a elaboração do projeto de lei depende de várias etapas, mas também de várias pessoas, né, que se envolvem com esse processo. Exatamente, são várias frentes e tudo é muito bem analisado, né? Como a gente viu aí no VT, a equipe do jurídico também, né? Não é assim de uma hora para outra, né? Tem muita responsabilidade, são muitas pessoas aí pensando, envolvidas em todo esse processo. Exatamente. E a gente ainda vai falar bastante a respeito disso, mas agora o Sobre Política faz o primeiro intervalo. A gente já volta. Estamos de volta com o Sobre Política. E o assunto agora é o cargo de vereador. Como a gente sabe, eles atuam diretamente na construção de políticas públicas locais e também no acompanhamento da gestão municipal. E apesar de ser o elo mais próximo entre o cidadão e o poder público, o trabalho parlamentar envolve uma série de atribuições que nem sempre recebem a devida atenção. Para falar a respeito disso, a gente recebe aqui o advogado especialista em direito político eleitoral, o Rodrigo Cabreira Gonzalez. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Vamos começar então. Quando a gente fala do papel de vereador, né, Marvin, muitas pessoas ainda têm dúvida, de fato, de qual que é a função do vereador. Vamos começar. São várias, né, mas uma delas é talvez a mais importante, é a de fiscalizar, né? Eu diria que não é só a mais importante, como a principal, mas o poder de polícia, o poder de fiscalização do vereador, ele tem alguns limites. Por exemplo, o vereador não pode levantar de manhã e ir ao hospital para ver se tem vaga ou se tem fila, porque ele precisa ter um ato que dê a ele subsídio material, que é o princípio da motivação. Qual é a motivação para ele ir até o hospital e fazer isso? Não é do nada. Ele tem que ir com base em alguma coisa. Senão ele está desperdiçando dinheiro público. Senão ele não tem um foco. Ele não tem uma assertividade. É como se ele precisasse ser provocado de alguma forma, a ida dele... Claro, aí vai o papel da população, que vem, traz a demanda para o vereador. Olha, estamos precisando disso, estamos precisando daquilo, e ele vai gerar políticas públicas por meio de legislação e fiscalizar se isso está funcionando. Mas o acompanhamento, de forma geral, ele pode acontecer, independente. Claro. A gente tem, por exemplo, na Câmara, comissões de fiscalização que são perenes. Por exemplo, Constituição e Justiça, ela vai fiscalizar a lei orçamentária. Quando o orçamento vem, que é uma peça de ficção jurídica da prefeitura, vem para a Câmara, o vereador vai ver se o que está sendo a dotação orçamentária da educação, ela atende os requisitos constitucionais, se ela atende a necessidade do município, a demanda dos médios municípios abaixo de 1 milhão de habitantes, que são regras específicas. O vereador tem essa função. Essa é a função fiscalizadora estratégica, de inteligência de fiscalizar. E
qual seria, do ponto de vista jurídico, esse limite também do trabalho? A gente sabe, né, Marvin, que apesar de acontecer muito, Sim. mas, por exemplo, conseguir uma consulta num posto de saúde não é a função de um vereador, né? Então, como que de fato é esse limite jurídico dessa atuação? Vereador, ele não é secretário de uma comunidade ou de um povo para que ele faça agendamento de consultas. O vereador simplesmente vai receber a demanda quando a coisa não funciona. Porque a nossa Constituição, ela tem um erro. Qual foi um erro? Ela foi feita para um país socialista, sendo que nós optamos por um país capitalista. Então a saúde pública, nos Estados Unidos, a pessoa não paga a saúde, todo mundo filma a parte da frente dos hospitais. A parte de trás, tem vários colchões com gente pendurada, com soro pendurado, o cartão de crédito não passou, vai para a rua. Aqui não, todo mundo é atendido. Agora não tem hospital para todo mundo. É muita gente, as demandas são muito grandes. Então é claro que demora, é evidente que demora. Agora, quando a consulta demora muito, há de se investigar por que essa demora muito grande. Não pode, por exemplo, uma pessoa com diagnóstico de câncer ter 7 anos para poder resolver a sua questão. Ela tem que ser imediato, porque ela não vai, talvez, durar esse tempo de vida. Então, aí entra o papel do vereador. Mas eu acho que mais importante do que o vereador fiscalizar a educação e a justiça de maneira a entrar nos estoques, a verificar o que tem, mais importante do que isso é o vereador olhar a peça orçamentária e ver se ela está sendo aplicada. Porque a peça orçamentária é o coração da administração pública. Então, quando a gente pensa naquela época do ano em que se planeja o orçamento municipal do ano seguinte, pode colocar isso, pode colocar ali como uma fase importante, fundamental para o futuro. Até porque se a Câmara não aprovar, o Executivo não tem como gastar. Sim. Né? Então é importantíssimo ter essa análise de quanto é que vai gastar, se houve aumento de arrecadação, se houve diminuição. Nós estamos projetando que vai haver diminuição. Opa, vamos conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico para saber por que está tendo uma diminuição, onde é que o município está mudando o viés econômico, o que é que está acontecendo de maneira macro. Essa é a função do vereador. E agora, se a gente pensar, por exemplo, em profissões, cargos que são modernizadas através do tempo, a partir, por exemplo, de mudanças tecnológicas. O cargo de vereador, ele também está sujeito a isso, a mudanças, ou a tecnologia, as novidades acabam sendo uma ferramenta ali diária para o uso frequente? O Poder Executivo ele data mais ou menos do século XIV, XIII, XV, quando Montesquieu colocou ali que para administrar o Estado nós precisávamos 3 entes. Um que era um poder judicante, que penalizava as pessoas. Um que criava lei, porque não pode ter pena sem lei anteriormente. E um que administra as ruas, administra as vielas, administra o bem-estar social, usando aí um termo da década de 80 da sociologia. Esse é a ideia do legislativo. O legislativo faz leis para os administrados e a administração cumprirem, para que nós temos uma sociedade regrada. O cidadão que está nos vendo agora, ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe. A administração só pode fazer o que a lei autoriza. Aí é a função do legislativo. Então vão se correr anos, vão se correr décadas, vão se correr muitos anos, sendo que esse até hoje é o melhor sistema, como o feudalismo foi no século XII. Então, pode ser que nós inventemos alguma coisa melhor, mas por enquanto a função do vereador é essa. Nós vamos ter inteligência artificial, nós vamos ter aí internet, um contato mais próximo, a própria televisão, que não existia até uns anos atrás. Mas a função é essa, é a função de cuidar de gente, porque atrás de cada pessoa, atrás de cada voto, atrás de cada pessoa que vem traz sua demanda, tem um desejo, tem um sonho, tem um desejo de oportunidade, tem gente. E a responsabilidade é a palavra-chave, né? Porque apesar das ações ali terem um reflexo no município, né? Não a nível estadual, federal, mas é uma baita de uma responsabilidade, né? Tá lidando com orçamento público,
com pessoas. Então, essa má gestão, né, de um parlamentar, de um vereador, ele traz consequências desastrosas. Uma vez eu conversei com um deputado de 4 mandatos, deputado estadual, e eu fiquei com uma vontade de perguntar para ele como era ter 4 mandatos e na região dele não ter conseguido ainda mudar a realidade das pessoas que estavam ali. Então, essa é a responsabilidade. Ninguém ocupa um cargo público sem expectativa de outras pessoas. Ali tem expectativa de ensino, expectativa de mudar de vida, expectativa de crescer, expectativa de emprego, expectativa de uma saúde melhor, mas tem várias expectativas. E é uma responsabilidade para dormir à noite falando assim, será que eu estou dando conta de todas as expectativas que 4, 7, 9 mil votos colocaram em mim? E, de alguma forma, Carreira, o poder legislativo, ele pode ficar sobrecarregado nessa relação entre os poderes que você lembrou? Com certeza. Principalmente no município. Principalmente no município. Quando a população não sabe a função real do vereador, ou quando a administração trata o vereador como, ou a Câmara como um simples órgão homologatório das suas decisões, isso torna conflito, torna muito sobrecarregado. Tá certo. Muito obrigada. Imagina, foi um prazer. Pela participação aqui com a gente e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Pessoal, ainda não acabou não, né, Marvin? Sobre política, faz uma pausa bem rápida, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Fique com a gente. Estamos de volta com Sobre Política e o tema da vez é a estrutura legislativa. E agora a gente vai conferir alguns dados que você trouxe para a gente, né, Marvin? É isso mesmo, Dani. A gente já conversou bastante a respeito do papel dos vereadores, mas uma forma de entender essa relação entre população e parlamentares é com o passar dos anos, né, e olhar ali para o número de vereadores através do tempo. Por isso, a gente traz aqui uma linha do tempo do Poder Legislativo em São José dos Campos. Olha só, evolução do número de vereadores em São José, e a gente começa bem cedo, junto com a história da cidade, né? 1767 eram 3 vereadores, aqui a gente está falando ainda da época da Vila de São José, né? Daí, uma certa passagem de tempo aqui, mais ou menos, um pouco mais de 60 anos, subiu para 8 vereadores. Mais uma vez, 44 anos depois, em 1877, chegamos a 11 vereadores. Atenção para essa curva de mudança, né? A gente vê que ela não acontece gradativamente, passou de 3 para 8, depois de 8 para 11, uma mudança um pouco diferente aí, e vale ressaltar que essa mudança não foi direta, né? Elas não aconteceram dessa mesma forma. Por exemplo, foram 3, depois 4, voltaram a ser 3, passou para 5, até aqui chegar assim no 11. E depois uma queda, olha só, de 11 para 7 em 1891. Aí nós tivemos uma alta significativa no número de vereadores na Câmara, de 7 para 22, e aqui a gente tem que colocar uma informação importante, né? Colocar em contexto que nesse intervalo de tempo teve o golpe do presidente Getúlio Vargas, que dissolveu todo o legislativo no país. Então, em 1945, Getúlio caiu, senadores e deputados trabalharam em uma nova Constituição até 1946 e já com novas regras, São José dos Campos chegou aí a 22 vereadores, né? Mesmo assim, com o tempo, ainda houve uma nova queda para 17, chegamos em 2001, já século XXI, a 23 vereadores e a partir de 2009 tivemos 21 vereadores representando a população aqui em São José dos Campos. Dani, é interessante a gente prestar atenção e ver como esses números mudam, as regras mudam de uma época para outra, né? E até a forma como nós somos representados. Sem dúvida, Marvin. E é legal para o pessoal de casa também entender que a quantidade de vereadores numa cidade depende também, não é só isso, mas depende também do número de habitantes, né? Isso. São José dos Campos, de acordo com o último censo do IBGE de 2022, está com quase 700 mil, estava com 697 mil habitantes. Então, hoje nós temos 21 vereadores, mas poderíamos ter até 27. Olha só. No caso das grandes cidades, como São Paulo, que tem mais de 11 milhões de habitantes,
tem 55 vereadores, né? As cidades acima de 8 milhões de habitantes podem ter até 55, que é o caso de São Paulo capital, né? Que tem seus mais de 11 milhões de vereadores, então eles têm, no caso, o teto máximo, que são 55 parlamentares. Isso, 11 milhões de moradores, né, população, sim. E daí um número para representar proporcional a essas pessoas. Exatamente. Né? Bom, e outro ponto interessante da gente pensar a partir disso é justamente como essas pessoas são representadas, como acontece a representatividade popular e o papel da população nisso tudo. Esse é o tema da nossa próxima reportagem. Vamos conferir? Você sabe o que faz a Câmara Municipal e qual a importância do poder legislativo na democracia? Conhecida como a Casa do Povo, a Câmara tem a função de fiscalizar a gestão municipal e formular políticas públicas para São José dos Campos. Então, a Câmara Municipal faz parte de toda uma estrutura administrativa dos municípios importante, não só para debate de leis, né, de orçamentos e discussões de interesse da população, mas, sobretudo, sobre questões também políticas, né, que envolvem aí demandas políticas de vários partidos que nós temos na nossa federação. O trabalho legislativo depende da participação popular. Segundo o advogado Rodrigo Canelas, a representatividade ganha força quando há pluralidade de ideias e abertura para o diálogo. Sem essa participação direta, a democracia enfraquece e o poder público se afasta das necessidades reais da comunidade. Aqui em São José dos Campos nós temos um município muito grande, com várias pequenas cidades dentro de uma grande cidade, né, que é São José. Então nós temos localidades, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, Leste, e ali você tem demandas típicas em cada região, pelas quais os representantes daquelas regiões são a voz do povo dentro da Câmara Municipal. A Câmara oferece vários canais de interação. A população pode visitar os gabinetes dos vereadores, utilizar o serviço de informação ao cidadão ou acompanhar sessões ao vivo. Outra forma de participar é a partir das audiências públicas. E é aqui no plenário que os debates tomam forma. Aqui os projetos são votados e discutidos. E a presença do cidadão nesse espaço é fundamental para cobrar, sugerir e ajudar no trabalho dos vereadores. Cada parlamentar, durante a campanha ou mesmo aqui no exercício do mandato, ele precisa cada vez mais dizer a importância dessa representação. Ele precisa mostrar esses canais de participação do cidadão, o quanto que é importante o cidadão participar, trazer suas reivindicações, alertar, seja tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo, para as situações que estão acontecendo. Então eu vejo que é dessa forma, dia após dia, tanto tendo a participação do cidadão e também do parlamentar abrindo esse espaço, que a gente pode ter cada vez mais uma cidadania plena, com as pessoas participando e exercendo esse direito que é legítimo. Os vereadores defendem a participação da população em debates públicos. A representatividade acontece quando há acompanhamento e trabalho conjunto entre o legislativo e a comunidade. A representatividade popular se faz nas galerias, se faz junto no acompanhamento do mandato do vereador escolhido, que a pessoa tem o direito de dizer. Ela tem o direito de acompanhar pela rede social, de cobrar pela rede social a incoerência deste ou daquele vereador. Tem o direito de cobrar e o vereador tem o dever de responder, de atender àqueles que confiaram a ele o seu voto. Então a representatividade é um caminho que vai e que vem. A representatividade se fortalece a partir do momento em que o vereador encampa isso e assume com dignidade, com a moralidade correta, a resposta ao seu eleitor. Para ampliar o contato com a população, os parlamentares apostam em publicações nas redes sociais, no trabalho dos gabinetes itinerantes e até mesmo em conversas na rua, durante o serviço de fiscalização. Vários parlamentares dão expediente lá na ponta que a gente fala, ou seja, lá no bairro. Gabinete itinerante, gabinete no bairro, eu mesmo faço muito conversas nas praças. Então acho que são essas iniciativas, tem muitos vereadores que fazem lives em diversos pontos da cidade também, estão tendo várias audiências públicas. Eu creio que cada uma dessas iniciativas pode colaborar lá na frente para a gente ter uma comunidade mais participativa, junto também com o Legislativo e o Poder Executivo. E justamente na pluralidade de ideias que a Câmara Municipal cumpre a função democrática. Ao reunir diferentes vozes e anseios,
As decisões para a cidade precisam respeitar e atender às necessidades de todos. Quanto mais partidos, quanto mais discussões e quanto mais a população tiver acesso à Câmara Municipal, melhor são as discussões e eu tenho certeza que mais facilmente os gestores públicos têm não só a obrigação de cumprir aquilo que são as funções deles, né, mas sobretudo de atender aquele cidadão que elegeu ele nas eleições. Tá aí, muito legal. E é importante a gente reforçar aqui, né, Marvin? A participação popular é muito importante. Eu, você, todo mundo pode e deve fazer parte da construção, seja das leis, né? Participar de consultas públicas. A gente pensa muitas vezes, né, a nível maior, poxa, no estado, lá em Brasília, mas não, a gente tem de começar aqui, Isso, né? É claro. Sem dúvida, é através da nossa demonstração ali de uma insatisfação, de uma necessidade, de uma vontade, que as coisas podem ser mudadas, né? A partir daí vão reconhecendo o que precisa ser feito. Gente, bom... É isso, e a gente espera que cada vez mais cedo as pessoas, né, comecem a se interessar Passem a nessa participar disso. nova juventude, pessoal que está vindo por aí, porque é importante, a gente vai precisar. Sem dúvida. Bom, gente, termina por aqui o Sobre Política dessa semana. Se você quiser rever esse ou outros programas, é só nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, é o youtube.com/TV Câmara SJC, mesmo endereço das nossas redes sociais, @TV Câmara SJC. Acompanhe a gente por lá também. Tchau, Até tchau. mais!